Bom dia. O caso que eu vou apresentar hoje foi orientado pela doutora Camila. Foi retirado de um artigo do JAAD. Quem pode começar descrevendo as lesões? Placas eritematosas, bem delimitadas, eritematoso-violácea, talvez, com uma descamação, algumas apresentando descamação central, outras mais periféricas, na região do membro superior direito. Só acrescentaria que a borda parece uma papulosa mais descamativa. E parece que tem umas pápulas também ao redor. Eu concordo com as meninas. Também acho que tem algumas pápulas periféricas. Parece confluir, formando essa placa eritematoso-violácea, com essa descamação, né, sobre ela. Na lesão próxima ao cotovelo, a área central também parece ter um aspecto um pouquinho diferente, com uma coloração um pouco menos violácea, enfim, na área central. Nada a acrescentar, tá ótimo. Bom, hipóteses diagnósticas. Vocês poderiam pensar em psoríase pela descamação esbranquiçada, pelo tom mais violáceo, talvez um sarcoma de Kaposi. Angioqueratoma. Uma coloração violácea, não sei se dá para chegar a falar de purpúrica, então pensar em alguma coisa em relação a alguma vasculite. Pensando nas inflamatórias, acho que dá para pensar no eczema numelar. Na infecciosa, acho que dá para pensar numa sífilis ostrácea, apesar de não estar tão esbranquiçado, né? Sim, numa tinea incógnita, por causa da descamação na periferia. Pensei nas plectes, não sei se daria para falar uma disseminação esporoide nesse caso, e eu tenho a impressão que uma das lesões, a mais superior, posterior, ela parece que tem um orifíciozinho, então não sei se aquilo ali fistulizou algum conteúdo. Penso em das plectes, cromo, paracoclo, SEC e tuberculose cutânea. O sarcoma de Kaposi eu pensei também, e concordo com as hipóteses da Marina também, de pensar dentro das plex, pensar na esporo, na cromo. Das plex, eu acho que a pigmicose fica um pouco descartada, porque geralmente são úlceras, né? Ou se tiver a fórmula mais sarcoídea, né? Ela costuma ser eritematosa, não costuma ter tanta descamação. Cromo, talvez, né? Mas geralmente também pode evoluir para úlcera ou alguma coisa mais verrucosa. E eu acho que é importante a gente pensar na sífilis, né, secundária, que nem a Alicia falou, e de neoplásica, acho que dá para pensar em linfoma. Mas a sífilis terciária até, às vezes, faz lesões anulares, assim, também. Eu pensei também numa coscongoide, com essas lesões, e sarcoidosa, né? Pela cor. Mas eu concordo com todas as hipóteses também que foram faladas. A gente vê basicamente 3 grandes lesões. Assim, a parte central das superiores, eu não sei. De repente foi até uma biópsia que fizeram com punch Z. A primeira hipótese, a gente bate o olho, é eczema numular, né? Segundo, uma tinea corporis. Terceiro, um impetigo. Vamos pensar em coisa simples primeiro. Aí, para as outras mais raras, eu acho que foi falado praticamente tudo. Psoríase ostrácea, tá? Eu acrescentaria uma síndrome de Sweet também. Só isso. Bom, na identificação era um homem de 62 anos com antecedente de psoríase, se queixava de surgimento de lesões inflamatórias crostosas no membro superior direito, de forma insidiosa ao longo de 3 meses.
Novamente, alguém acrescenta, descarta alguma hipótese diagnóstica. Paciente tendo um antecedente de psoríase, eu pensaria em psoríase, né? Pro dia a dia, não pro caso clínico. Eu acho que ter o antecedente de psoríase, ele não faz diagnóstico de psoríase, né? Pode ser um fenômeno isomórfico de Wolff, né? Ter acontecido alguma lesão que teve a psoríase que não é relacionada, acabou surgindo no mesmo lugar em volta. Tanto é que a gente vê que o centro da lesão parece um pouco diferente da psoríase, né? Concordo completamente, Larissa. Excelente o raciocínio, né? Você vê como é interessante a gente discutir o caso sem história, né? Só a iconografia mesmo, e depois com a história nós vamos tendo dados novos que vão modificando. Muito bom. Tá? Eu gostei desse enfoque agora. Acho que a gente pode passar, Gabi, por favor. Da anamnese, o paciente era tratado por psoríase em placas graves, sem envolvimento reumatológico. Ele havia realizado fototerapia e metotrexato por 4 meses, até que o ustekinumab foi iniciado. Na avaliação pré-terapêutica, ele não revelou nenhuma doença infecciosa latente, e o esquema terapêutico com ustekinumab foi de 45 mg subcutâneo na semana 0 e na 4ª semana, que foi a segunda dose. Logo após, na 5ª semana, houve uma melhora muito expressiva da psoríase. Na 16ª semana, ele, que foi a 3ª dose dele, acabou viajando para o Marrocos e, em seguida, descreveu o surgimento dessas lesões que ele identificou como sendo psoríase. Eram essas lesões inflamatórias, crustosas, que persistiram e aumentaram em número e tamanho até a 28ª semana, quando ele se consultou. Mais pra frente vocês vão ver que o artigo é de Paris, então ele viajou para o Marrocos. No exame clínico, revelou 15 placas crustosas na parte superior do corpo, incluindo a face. Mas não tinha foto, era só essa mesmo do artigo. Tá? Vamos ver se alguém muda um pouco as hipóteses diante dessa história, porque teve já uma informação importante, né, que ele viajou, então tem essa informação epidemiológica interessante, e também que o paciente considerou que as lesões eram de psoríase, até a gente também, né, pensou realmente nisso, e por isso o paciente aguardou o retorno na consulta médica, e as lesões continuaram progredindo por 3 meses, e só evoluindo, mesmo na manutenção do ustekinumab, que tinha tido uma ótima resposta inicial. Então, isso foi que chamou a atenção. Alguém pensa em alguma outra possibilidade? Eu pensei em infeccioso ou neoplasia. Eu acho que eu fico com esporotricose, apesar de não ser a apresentação mais específica, mas é uma lesão que segue um caminho, assim, mais ou menos. Uhum. Esse paciente tem outras lesões também, que o artigo não mostrou, ele só mostrou essas do braço, que acaba induzindo mesmo. Ele tinha 15 lesões no total. Eu tava pensando o que pode ser endêmico no Marrocos, né? Leishmaniose tem, mas costuma ser mais a visceral, né? Também estava tentando ver se o Marrocos tinha alguma coisa específica, mas a única coisa que eu consegui pensar foi no deserto. Subcutânea, quem poderia descrever os achados, vai ter outra no maior aumento. Tem um infiltrado que parece linfocítico, mas achei bem, às vezes, eosinofílico também. Não dá para ver muito a camada córnea. Eu concordo com a Alice, eu acho que tem uma acantose irregular. Faltam só mais 50 slides. Começando de cima para baixo, né? Eu acho que não dá para ver direito a camada córnea, mas parece que tem núcleo ali, mas eu não sei se tem realmente uma hiperceratose ou que não esteja representada, mas parece que está preservada a camada córnea de espessura, né? Tem área aqui que parece ter acantose, mas eu acho que tem realmente um infiltrado inflamatório super exuberante. Eu acho que tem
mononuclear e polimorfonuclear, mas seria mais interessante ver um aumento maior. Bom, eu vejo também uma paraqueratose na camada córnea, uma agranulose, uma acantose pseudoepiteliomatosa, né? um infiltrado abundante pela localização, né? Eosinófilo teria núcleo dentro, e queratinócito necrótico normalmente está dentro da camada córnea ou pertinho da camada córnea, da epiderme, na derme, né? Então, eu acho que pode ser hemácia. Esses ninhos são só cortes, né? Artefato, porque ele tem tanta hiperplasia pseudoepiteliomatosa que acabou, às vezes, dando a impressão que tem esses ninhos de células inflamatórias, mas isso aqui é só derme mesmo. Aqui no maior aumento, classicamente recomenda-se a coloração desta lâmina. Se alguém souber o nome, ela auxilia para evidenciar o que a gente procura. Ginsa. Isso. Vamos começar pelas R1s que já tiveram essa dica. Eu pensei talvez uma leishmania ou uma histoplasmose nesses pontinhos agrupados. Interessante. Se for esporos, né? Exato. Eu tô um pouco tendenciosa, mas... Estão chegando. Eu acho que são mais estruturas mesmo do patógeno. Quando eu olhei, eu pensei em leishmaniose. Por ser pequenininho comparado com o tamanho da célula. Eu também concordo. Eu acho que essas estruturas agrupadas, pequenininhas, são o patógeno também. Muito bem. Segundo o artigo, a biópsia por point revelou essas lesões inflamatórias, granulomatosas, com numerosos patógenos contendo histiócitos macrófagos, evocando corpos de Leishman, conforme confirmado pela coloração de Ginza. O ustekinumab foi interrompido, não houve envolvimento visceral. O tratamento combinado com crioterapia e mais 3 séries de injeções intralesionais de antimoniato de meglumida foi iniciado sem efeito. Foi então prescrito o tratamento complementar com miltefosina oral por 28 dias, o que resultou na involução das lesões. Então, esse foi o artigo que eu retirei do JAAD, publicado em 2018, pelo Departamento de Dermatologia de um hospital em Paris, sobre um caso de leishmaniose cutânea plurifocal durante o tratamento com o ustekinumab. Nós sabemos que a leishmaniose tegumentária é uma doença infecciosa não contagiosa que acomete pele e mucosas e geralmente apresenta evolução crônica. É considerada uma zoonose que se manifesta principalmente em animais, mas pode também afetar secundariamente os seres humanos. A doença é transmitida ao homem através da picada do inseto hematófago infectado, e ele inocula o parasita da leishmania na pele e a partir daí ocorre a formação de uma lesão cutânea típica. Caiu na prova de acesso de 2020 para o Azulay a seguinte questão: qual o subgênero da leishmaniose tegumentar apresenta maior distribuição geográfica no Brasil? As meninas gostariam de responder? A. Leishmania. B. Brasiliensis. C. Viana. D. Guianensis. Acho que é A. Vamos lá, dou-lhe uma, vamos rapidinho. Dou-lhe duas. Eu estaria B. Também colocar brasilienses. Lícia, Mar. Acho que é a B também. Chuta uma. Ah, não gosto de chutar. Vai anular a Vai, questão. mas Vai eu quero anular. aprender, não gosto de chutar. Bom, a resposta é pegadinha, porque é do subgênero. Então, a resposta é Viana. A leishmaniose tegumentar de maior distribuição geográfica no Brasil é a Viana, porque ela é a Leishmania Viana brasiliensis. Então, a gente está muito acostumado a colocar a Leishmania porque é o gênero, mas o subgênero dele é a Viana. Bom, vou explicar agora cada uma, que a leishmaniose ela é causada por diferentes espécies. Né? O parasita ele é um protozoário da família Trypanosomatidae e o seu gênero é a Leishmania. O agente mais comum no Brasil é a Leishmania Viana brasiliensis. O seu subgênero é a Viana. Portanto, no Brasil, o mais prevalente das leishmaniose é a
é o brasiliensis, seguido do Leishmania amazonensis e o Leishmania viana guianensis. Vale lembrar que a espécie brasiliensis é a que acomete mucosa. O amazonensis é o agente etiológico mais frequente da leishmaniose difusa alérgica do Brasil, e a guianense é a mais frequente na região norte. Existe ainda também o Shawi, Lindenberg, Knife, Lainsone e o Major, que ela é mais rara, porém foi a espécie encontrada pelo nosso artigo. Ela é uma doença transmitida por um vetor, por um mosquito Phlebotomus, do gênero Lutzomia, conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui. Ele inocula a forma promastigota no indivíduo, que evolui para a forma amastigota, com perda do seu flagelo após serem fagocitados. Me intriga muito como eles tiram essa foto do mosquito picando, né? Brincadeira, é montagem. Bom, o período de incubação da infecção é de 2 a 3 meses, mas pode variar aí de 2 semanas até 2 anos. Mais adiante, o artigo desse caso, ele cita uma média de 23 meses da literatura, que eles se basearam para que eles pudessem justificar cronologicamente o desenvolvimento da doença. A causa está ligada a mudanças ambientais, como desmatamento, construção de barragens, esquemas de irrigação, urbanização, migração de pessoas a áreas endêmicas. Ainda por cima, uma doença relacionada com a pobreza, agravada pela desnutrição, condições precárias de habitação, analfabetismo, discriminação de gênero, deficiência do sistema imunológico e falta de recursos. Tal como acontece em muitas doenças de pobreza, que causam, então, alta morbidade, mas baixa mortalidade. A leishmaniose tegumentar americana, LTA, podemos apresentar como algumas classificações, né? Primeira, as formas cutâneas e formas mucosa ou cutâneo-mucosas. Na forma cutânea, temos a forma localizada, disseminada, recidivante cutis e a difusa anérgica. Aqui tem uma tabela do quadro clínico de cada uma. Na primeira coluna, a forma localizada tem o acometimento primário da pele, tem uma úlcera podendo ser única ou múltipla, até 20 lesões, com a tendência à cura espontânea, pode ter linfonodopatia regional e geralmente a intradermoreação de Montenegro é positiva. Na segunda coluna, a forma disseminada, surgem úlceras clássicas de forma localizada, sem ou com discreta linfadenomegalia. Após disseminação hematológica, surgem então múltiplas lesões papulosas e acneiformes envolvendo face e tronco. Pode acometer ainda a mucosa e ter sintomas sistêmicos. Ela tem uma boa resposta ao tratamento. Na terceira coluna, sobre a leishmaniose cutânea recidivante cutis, cursa com uma cicatrização espontânea ou medicamentosa da úlcera, ocorre reativação localizada, em geral, na borda da lesão. A resposta terapêutica é pobre ou até inexistente. Em geral, a intradermoreação de Montenegro é positiva. Na difusa anérgica, a gente tem que saber que a Leishmania amazonensis é o agente etiológico mais prevalente, né, o mais comum, e dá por lesão única inicial que evolui lentamente com formação de placas e múltiplas nodulações cutâneas. Cursa com grande quantidade de parasitas nas lesões e tem uma má resposta ao tratamento. Em geral, a intradermoreação de Montenegro é negativa. Na dermatoscopia da lesão, para diferenciarmos de um CBC, né, nessa macro da esquerda, a gente vimos vasos lineares na foto da direita e essas projeções denominadas lágrimas amareladas, que podem ser encontradas cicatrizes com aspecto de explosão em estrelas. A doutora Camila que mostrou pra gente essa aula semana passada, eu acabei apropriando. E aqui novamente um pouco meio desfocado para mostrar essas lágrimas amareladas. São os pontinhos ao centro. Agora vamos falar das formas mucosas ou cutâneo-mucosas ao lado direito. Temos as formas mucosa tardia, mucosa de origem indeterminada, mucosa concomitante, mucosa contígua e a primária. Da forma mucosa tardia, é a forma mais comum.
apresenta relação com múltiplas lesões crônicas, o tratamento é ineficiente e tem a possibilidade ainda de cura espontânea. A forma mucosa de origem indeterminada é isolada, né, clinicamente, sem lesões cutâneas detectáveis, associada provavelmente a infecções subclínicas ou lesões pequenas com rápida evolução. Na mucosa concomitante é quando a lesão mucosa é observada à distância, mas que ao mesmo tempo que a lesão cutânea ativa, a qual não apresenta contiguidade com os orifícios naturais. Na contígua, ocorre pela propagação direta da lesão cutânea situada próxima a orifícios naturais para a mucosa das vias aerodigestivas. E na forma primária, a última, é causada pela picada do mosquito na mucosa ou semimucosa de lábios ou genitais. Lembrar que é uma doença de baixa letalidade, entretanto pode causar graves deformidades que impactam na autoestima do paciente, como envolvimento psicológico devido ao estigma social. E aqui podemos ver algumas fotos. A primeira de cima e essas duas de baixo apresentam-se da forma cutânea localizada, uma úlcera clássica, da foto em cima ali, também conhecido pelo nome da doença da úlcera de Bauru. Ao lado, as 3 fotos de acometimento mucoso, na última vemos o sinal da cruz de Escomel no pálato, e na última de baixo é a forma difusa alérgica causada pela Leishmania amazonensis, que apresenta então a má resposta ao tratamento. O diagnóstico de certeza da leishmaniose requer a demonstração do parasita, o que nem sempre é obtido, mesmo quando diferentes métodos são empregados, seja ele histopatologia, imprint do material de biópsia, até mesmo a cultura. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico ele é estabelecido com base em quadro clínico, história epidemiológica e o teste intradérmico de Montenegro. O tratamento atualmente preconizado pelo Ministério da Saúde são as seguintes. Primeira linha, a gente tem o antimoniato de meglumida, que é conhecido como glucantime, o nome comercial. Temos o isetionato de pentamidina, né, para os íntimos pentamidina. A anfotericina B, que pode ser a desoxicolato e a lipossomal, todas de uso sistêmico. Além dessas drogas, recentemente foi incorporada a pentoxifilina como opção terapêutica para os casos de leishmaniose mucosa, em associação com o antimoniato, isso em 2016. No artigo publicado em Paris, eles utilizaram essa medicação chamada miltefosina, onde houve um medicamento oral, que eles usaram por 28 dias, mas houve remissão das lesões em comparação com o glucantime. Aqui embaixo, nós encontramos uma portaria de 2018 da Conitec, apresentando um trabalho sobre a miltefosina para um tratamento de primeira linha, devido aos seus custos e menos efeitos colaterais, comparado ao glucantime. Entretanto, a lei foi aprovada a proposta de lei, até onde deu para entender. Mas a gente não observa ainda na prática, né? Se algum preceptor quiser falar um pouquinho, se já utilizou esse medicamento, miltefosina. De qualquer forma, atualmente no Brasil, a droga de primeira escolha para o tratamento da leishmaniose tegumentar é o antimoniato de meglumida, que é o glucantime, né? Ela é considerada eficaz, apesar da sua toxicidade e das queixas de desconforto na administração. O glucantime tem apresentação intramuscular e endovenoso. Pode causar, então, disfunções renais, hepática, pancreática ou cardíaca. Geralmente é mais bem indicado em pacientes sem muitas comorbidades, né? Praticamente sem comorbidades. E se forem pediátricos, é possível calcular pelo peso, 20 mg quilo dia, não podendo ultrapassar em adultos uma dose máxima de 1.215, que seriam mais ou menos 3 ampolas. A anfotericina B, ela se relaciona com toxicidades cardíacas e renal, portanto, a necessidade de hospitalização com controle laboratorial rigoroso. Tem a pentamidina, que pode levar a hipoglicemia e hipotensão, podendo desencadear até diabetes insulino-dependente. Ainda sobre o artigo em questão, quase 40 casos de leishmaniose em pacientes tratados com medicamento anti-TNF-alfa foram relatados na literatura desde 2004. Todos os pacientes deste estudo eram residentes ou procedentes de área endêmica, né, de leishmaniose.
O mais frequente imunobiológico fortemente associado com casos de leishmaniose foi o infliximab, e o único relato de caso fatal ocorreu com o etanercept. Essa suscetibilidade aumentada à leishmania está relacionada ao papel que o TNF-alfa desempenha na ativação dos macrófagos e na formação dos granulomas inflamatórios. São processos essenciais para o controle de infecções por patógenos intracelulares. A inibição do TNF-alfa leva a uma infecção primária ou até mesmo o desenvolvimento de uma infecção latente. O ustekinumab ele inibe a interleucina 12, que é essencial para controlar a infecção pela leishmania. O artigo ainda cita que o paciente tinha visitado essa região endêmica várias vezes e datar precisamente a exposição ao patógeno não foi um desafio. No entanto, apenas alguns meses se passaram entre o início da terapia biológica e o aparecimento dos sinais cutâneos, em contraste com essa média de 23 meses para o desenvolvimento de lesões relatadas na literatura. Então, eles pegaram esse tempo de 23 meses, que é mais ou menos aí o período de incubação, que pode ser até menos, para tentar correlacionar com a história do paciente. No entanto, eu acho que eu não citei no artigo, o paciente referiu que ele tinha uma casa na zona endêmica, então provavelmente ele era viajante frequente e antes do uso do imunobiológico havia feito uso de outros tratamentos, não sei se vocês se recordam, como o metotrexato. Portanto, o período de incubação mais as medicações imunossupressoras no decorrer poderiam configurar esse viés de confusão entre causa e consequência para certo medicamento. Em conclusão, os tratamentos biológicos da psoríase expõem os pacientes a um risco que é raro, mas é potencialmente sério de leishmaniose. A doença pode ser revelada até vários anos após a exposição ao parasita, e a inibição da interleucina 12 parece ser um importante fator de risco para o desenvolvimento da leishmaniose. Seria importante, então, avaliar o benefício de incluir a sorologia para a leishmania na avaliação pré-terapêutica de candidatos a tratamento biológico, especialmente aqueles que residem em áreas endêmicas de leishmaniose antes de receber o ustekinumab. Minhas referências e muito obrigada. Obrigada, Gabi. Eu sei que o tempo está curto hoje e não dá para ser diferente, porque esse tema de leishmaniose é um tema muito amplo. Então, a gente tentou dar uma pincelada, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes. Bom, primeiramente, a leishmaniose ela tem me perseguido desde da minha graduação. Como eu fiz faculdade na Federal de Alagoas, lá eu aprendi anamnese praticamente com pacientes na infectologia de leishmaniose visceral. Então, lá é uma área endêmica de Calazar, que aqui em São Paulo não existe, né? É bem mais raro, na verdade. Assim, eu cresci com essa história do fígado beijando o baço, medindo o baço de criança. E aí, quando eu cheguei em Bauru para fazer residência, eu já tinha na minha mente essa ideia da úlcera de Bauru. E eu fui pesquisar. Na verdade, esse nome vem, eles acham, às vezes, até uma afronta, porque esse nome vem durante a construção, acho que por volta de 1900, eles estavam construindo uma ferrovia, que era chamada de Ferrovia Noroeste do Brasil, que ligava Bauru ao Mato Grosso do Sul e Bolívia. E aí os pacientes, os funcionários iam desbravando as matas, iam contraindo leishmaniose, e onde eles chegavam, os médicos que atendiam perguntavam: de onde você vem? Ele falava: de Bauru. E aí ficou essa úlcera de Bauru. Na verdade, não foi só naquela região, né? Eles foram penetrando a mata por um trajeto longo, mas como eles vinham de Bauru originalmente, ficou conhecido como úlcera de Bauru. É uma doença muito difícil, na minha percepção, porque ela envolve imunologia. Então, o que a gente percebe aqui, além de terem muitas espécies, cada espécie pode desencadear uma resposta imunológica específica, ainda tem, obviamente, aquelas características pessoais genéticas determinantes do paciente. Então, o que vai determinar a forma clínica vai ser, basicamente, se aquele paciente vai ter uma resposta imunológica eficiente TH1, ou vai ser uma resposta TH2, que vai direcionar um quadro mais alérgico com muitos parasitas. E daí vem aquela infinidade de possibilidades clínicas, né? Não só cutânea, como mucosa. E depois veio essa questão atual do uso dos imunobiológicos, né? Como uma facilitação de infecção por essas doenças que passaram um tempo assim mais esquecidas, e agora esse risco realmente
está aumentando, porque como o Ustekinumab, ele diminui essa interleucina 12, ela é uma interleucina importante para essa resposta TH1, que seria uma resposta mais eficiente de degradar, de matar esse parasita. E o paciente não tinha essa capacidade, então ele foi se multiplicando. Tanto que na biópsia tinha um tanto daqueles parasitas infectando o interior dos macrófagos. O paciente não tinha essa competência, né, imunológica. Em relação ao tratamento, eu achei isso muito interessante também, porque durante a residência eu não tive tantos casos assim de leishmaniose, mas os casos que a gente tinha, a gente tratava com glucantine. Então, a gente internava o paciente, a administração era feita endovenosa, de forma lenta, com bomba de infusão, e esses pacientes ficavam internados durante todo o período de tratamento, geralmente ciclos de 20 a 40 dias, dependendo da resposta clínica. Talvez, se o paciente fosse resistente, poderia até repetir o ciclo. E, só que eu achei interessante essa descrição da Conitec para tentar agregar essa medicação oral, que é o Miltefoside. Eu não tenho experiência, queria até saber se algum preceptor aqui tem essa experiência, porque, na verdade, eu sempre vi tratar com o Glucantine, mas o Miltefoside traria esse benefício de ser uma medicação oral, porque todas as outras, a via de administração é parenteral, é via intramuscular ou intralesional. Nenhuma delas seria uma medicação oral, então teria essa facilidade de administração, né? E os estudos mostram uma boa resposta comparado ao Glucantine, mas eu pessoalmente não tenho experiência, nem sei se está realmente amplamente disponível aqui no Brasil. Então, basicamente é isso. Eu achei bem interessante esse caso para a gente discutir um pouco sobre leishmaniose, apesar de ter estendido um pouquinho. Em Taubaté, a gente tem muitos casos de leishmaniose e eles estão sendo tratados tipo day hospital. Eles vêm e tomam o Glucantime, né? O Glucantime e vão embora, ficam aquele período e vão embora. Alguns casos muito mais graves são internados, eram internados, agora com a Covid não são mais. Então a experiência é grande com o Glucantime. Com a droga nova, a miltefosina, eu sei que ela foi aprovada, mas eu não, sinceramente, Camila, eu não sei por que a gente não está usando, tá? Vou até perguntar lá para o nosso pessoal de lá, que tem experiência, se eles... Eu não vi ninguém usar ainda, mas queria saber só por quê, se tem, se não tem, se está só no papel, tá? Então, muito interessante. Foi uma aula excelente, uma excelente apresentação, e a Camila também fez uma excelente complementação, inclusive com essas histórias aí, que eu conheço bem, essa história da Estrada de Ferro Noroeste. Tá? Os coitados a cidade de Bauru levou a fama, né? De onde você é? De Bauru. O cara tem úlcera, a úlcera é de Bauru, não tem como, né? Muito Exatamente. Bom. Joia, pessoal, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Muito bom. Obrigada.